provisão de Deus. Deus é o provedor. Deus é o provedor. Não nos faltará. Ele é o provedor. Não nos faltará. Ele é o nosso pastor. Nos guia e nos sustenta. Em meio às necessidades, Ele é a solução. 2026, ano da provisão de Deus. Deus é o provedor, não nos faltará. Ele é o nosso pastor, nos guia e nos sustenta. Em meio às necessidades, Ele é a solução. 2026, ano da provisão, é a nossa declaração. Não nos lembramos do passado, mais do que Ele fez. Deus é fiel e sua provisão é real. Ele nos dá o pão e nos sacia a fome. 2026, ano da provisão, é o nosso tempo de colheita. Ano da
vitória. Família, Cristo é real. 3 décadas anunciando, comunicando paz, amor e vida através do Senhor Jesus Cristo. Mesmo cercado eu não vou temer, tua palavra vai se cumprir. No deserto faz mesa pra mim, Deus proverá. O que Ele falou acontecerá. Contra o impossível Ele agirá. Não duvide da providência de Deus. O milagre já começou, a promessa se cumprirá. Deus já preparou. O milagre já começou, a promessa se cumprirá. Deus já preparou. Mesmo cercado eu não vou temer, tua palavra vai se cumprir. No deserto faz mesa pra mim, Deus proverá. O que Ele falou Acontecerá. contra o impossível Ele agirá. Não duvide da providência de Deus. O milagre já começou, a promessa se cumprirá. Deus já preparou. O milagre já começou, a promessa se cumprirá. O que Ele falou acontecerá. De Deus, o milagre já começou, a promessa se cumprirá. Deus já preparou. O milagre já começou, a promessa se cumprirá. Deus já preparou. O Ministério Cristo é Real tem por objetivo, através de suas transmissões ao vivo, alcançar mais pessoas e conduzi-los à salvação por meio de Jesus Cristo. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentário e compartilhando em suas redes sociais do nosso link de transmissão. Não estará
é um oferecimento dos dizimistas e ofertantes do Ministério do Cristo que vive, reina e é real. Cito na Alameda Amélia, 139 Copova, Guarulhos, São Paulo, comunicando paz, amor e vida com Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Em silêncio, eu busco teu rosto. Em oração, eu sinto teu abraço. Meu coração laqueja com esperança ao pensar que posso encontrar-te. Encontro com Deus, momento sagrado, onde a minha alma se une à tua glória. Nesse encontro, eu sou renovado e a minha vida é transformada. Encontro com Deus, momento sagrado, onde a minha alma se une à tua glória. Nesse encontro, eu sou renovado e a minha vida é transformada. No teu olhar eu vejo amor e misericórdia. No teu toque eu sinto cura e restauração. No teu coração eu encontro refúgio e paz. No teu amor eu sou transformado. Encontro com Deus, momento sagrado, onde a minha alma se une à tua glória. Nesse encontro, eu sou renovado e a minha vida é transformada. Glórias a Deus, glórias damos ao Senhor, aleluias. Engrandecido seja o nome do nosso Deus, do Deus único, do Deus invisível mas real, deste Senhor que habita nas alturas, mas se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para fazer, habitar, assentar, conviver, se relacionar com os príncipes do seu povo. O Senhor é bom
e a sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, ótima noite, noite começando, 29 minutinhos de mais uma noite, a qual Deus está nos dando, nos concedendo. Mais um dia se foi e mais uma noite se inicia. E estamos aqui pela misericórdia do Papai para mais uma vez compartilhar com os nossos irmãos e amigos, ouvintes, espectadores da mensagem, da palavra, das Escrituras Sagradas. Esta verdade que pode libertar a todos que nela crê. Sim! Nosso propósito é levar, anunciar, compartilhar das boas novas, das novas do Senhor Jesus Cristo. Esta palavra que não muda, não se modifica, não se deteriora, não se corrompe. Esta palavra, quando pregamos, quando ministramos da maneira como ela é, receberemos a bênção, receberemos a graça. A Bíblia nos alerta: não acrescentar e nem diminuir o que nela está escrito. Ruim é para aqueles que acrescentam ou diminuem, aqueles que faz da palavra de Deus um benefício próprio. Não, a palavra de Deus, ela é imparcial. A palavra de Deus, ela não tem contraste. A palavra de Deus não se divide. A palavra de Deus é única, exclusiva, inerrante, infalível, imutável. Esta palavra, ela é de eternidade a eternidade. A palavra de Deus jamais passará. Eu vou passar, você vai passar, muitos já passaram, não subsiste mais, e outros deixarão de existir, mas a palavra de Deus não. Ela estará presente. Esta palavra é viva e eficaz, penetrante, chega, vai, alcança a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus nos confronta, nos desafia a mudar de vida, ao arrependimento, à conversão, ao novo nascimento. Sim, a palavra de Deus é como um antídoto contra um veneno. Sim, o inimigo, como uma serpente, envenenou a humanidade, mas o Senhor Jesus, ele veio trazer o antídoto para que este veneno não nos mate, não nos destrua. Nós temos na Bíblia a passagem de um povo no deserto picado por serpentes. E Deus disse para Moisés: faça uma serpente de metal, de bronze, e coloca em uma haste, em um lugar onde todos possam ver. E aqueles que picados pela serpente, olhando para a serpente de bronze, crendo, acreditando na cura, na libertação, seriam curados e salvos da morte. Estamos vivendo este mesmo tempo. A serpente, que simboliza o diabo, tem picado muitas pessoas, e para se livrar da morte, pois a Bíblia diz que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo e nos dá vida e vida com abundância. Então, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Jesus
é o antídoto que eu preciso contra este veneno mortal do inimigo. Aquele que crer, aquele que acreditar em Jesus mediante as Escrituras, será curado, será sarado, será liberto deste veneno mortal. E olha, a serpente, quando ela pica uma pessoa, a primeira coisa que ela faz é trazer uma cegueira, é afetar a visão. E veja bem que Deus pediu a Moisés que construísse aquela serpente de bronze. E todos que picados não poderia tardar, não poderia deixar para amanhã, depois, quando pusesse ou pudesse. Não, teria que ser de imediato. Não poderia protelar. Eles teriam que correr para ser curado daquele veneno. Infelizmente, muitas pessoas hoje têm tardado, têm protelado e foge, se esconde, mas o veneno está inserido e mais cedo ou mais tarde será destruído se não correr, se não se apressar em olhar para Jesus. Nós temos na Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 15, diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 3, versículo 15 diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E ele foi levantado numa cruz, no cume do monte, no cume do Calvário, no Monte Caveira, no Monte Gólgota. Jesus, ele foi morto para que todos pudessem ver. Ele foi levantado no cume do monte, em cima de um monte, numa cruz. Jesus simboliza aquela serpente a qual foi levantada no deserto para curar as pessoas. Isso não quer dizer que eu preciso de uma imagem para crer, ser liberto, transformado. Não, é preciso ter fé na pessoa de Jesus para receber cura, libertação, transformação de vida. Infelizmente, o inimigo tem desvirtuado esta mensagem, dizendo que eu preciso de uma imagem de escultura para crer, buscar a Deus. Não, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus, ele disse para Tomé: Tomé, porque você me viu, você creu na mensagem a qual foi lhe endereçada. A mensagem veio de antemão para Tomé, mas Tomé disse: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. E Jesus subitamente apareceu depois de algumas horas para Tomé e disse para Tomé: Tomé, por que duvidaste? Bem-aventurados são aqueles que hão de crer na minha palavra. Feliz, bem-sucedido, vitorioso serão aqueles que crerem na minha palavra. E esta palavra hoje, como sempre, está sendo divulgada, difundida, para que aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, a porta que se abriu e ninguém a pode fechar, quem entrar por ela será salvo. Quem entrar por esta porta será salvo, será resguardado da ira futura que virá sobre os filhos da desobediência. Hoje, como diz o Salmos 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, mas chegará um dia que os céus manifestará a sua ira, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hoje os céus proclamam, divulgam o Deus Todo-Poderoso,
o Deus tremendo, o Deus único, o invisível, mas real. Mas no futuro que há de vir, os céus manifestará a ira de Deus. Estes céus que hoje vemos e contemplamos, a Bíblia diz que está reservado para o fogo, onde haverá uma perfeita, completa, genuína purificação do pecado, assim como foi lá no passado, na época de Noé. Noé, o pregoeiro da justiça. Noé recebeu uma missão de construir uma arca. E neste mesmo tempo de construção, anunciar a ira de Deus que viria. E muitos não creram, muitos não acreditaram, muitos com certeza fez chacota, gozação, humilhou Noé. A Bíblia diz que quando o dilúvio chegou, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e a porta se fechou do lado de fora. E as águas do dilúvio inundou toda a terra, e todos que ficaram fora da arca pereceram. Assim será no futuro. Jesus também simboliza esta arca de Noé. A porta está aberta. A arca de Noé só tinha uma porta. Não tinha duas, não tinha três, apenas uma porta para entrar naquela arca. Jesus é a arca. Jesus é a porta daquela arca para me salvar, para que eu e minha casa seja salva da ira que há de vir neste mundo muito em breve, em um breve futuro. A palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos desafia a mudar de vida, a se arrepender, a nascer de novo, começar do zero, pautado, orientado, ensinado, aconselhado nas Escrituras Sagradas. Jesus disse para Nicodemos, o príncipe dos judeus: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus e muito menos entrará nele. Nascer da água e do Espírito para ver e contemplar, desfrutar do reino de Deus, que não se resume em comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria através do Espírito Santo. A água, como Jesus disse, simboliza a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, a palavra infalível, imutável e inerrante, a palavra, como disse Jesus no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A água simboliza a palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo do Senhor, como disse Jesus no capítulo 16, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele já veio. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, em Jerusalém, no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos esperando pela promessa. O Espírito Santo hoje deseja me convencer, me converter, me transformar, me fazer uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17, se alguém estiver em Cristo, nova criatura será. As coisas velhas passaram ou hão de passar, e tudo se fará novo. Em Cristo é nascer de novo, é ter um recomeço.
Boa noite, ótima noite, abençoada noite. Encontro com Deus e sua palavra nesta noite de quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Ano da provisão de Deus. Família Cristo é Regal, 30º ano, comunicando, compartilhando paz, amor e vida através de Jesus Cristo. Deixe o seu like, envie o seu comentário e compartilhe deste propósito nas suas redes sociais. Vamos juntos anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Faça como fez a Renatinha, minha filha. Ela mandou uma mensagem dizendo: boa noite, meu pai, irmãos amados. Uma noite de bênçãos a todos em nome de Jesus. Mande sua mensagem, mande o seu recado. Você deseja oração? Você está carente de oração? Você está passando por alguma dificuldade? Você está precisando do mover de Deus? Você está precisando da misericórdia do Pai? Mande seu pedido de oração no nosso WhatsApp 0 operadora 11 99 636 2957. Mande seu pedido de oração no nosso WhatsApp 0 operadora 11 99 636 2957. Nossa equipe receberá o seu pedido e fará a oração intercessora. A oração do justo, como diz a palavra, pode muito em seus efeitos. Mande seu pedido de oração e vamos orar e interceder pela tua vida. Daqui a pouquinho, no encontro com Deus e com a sua palavra, Pastor Marcos trazendo uma poderosa palavra para abençoar sua vida. E o nosso tema é: a palavra de Deus prevalece. 18 horas 46 minutinhos na Grande São Paulo. Horário oficial de Brasília. Aqui na Rádio Web Cristo é Regal no YouTube e também nas plataformas digitais CX Rádios, radiosnet.com e também pela plataforma Alexa. Alexa, tocar Rádio Web Cristo é Regal e ela vai tocar para você ser abençoado, abençoada. É isso mesmo, Rádio Web Cristo é Regal, 30 anos, comunicando sempre paz, amor e vida, através do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos abrindo nossa primeira página musical. E o tema deste louvor é chuvas de graça. Deus prometeu derramar, e se você crê, você vai desfrutar chuvas de graça.
chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nossos seres. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Fonte, adoração. Cristo é real. Estamos apresentando o programa Encontro com Deus. Este programa é um oferecimento dos dizimistas e ofertantes do Ministério do Cristo que vive, reina e é real. Cito na Alameda Amélia, 139 Copolva, Guarulhos, São Paulo, comunicando paz, amor e vida com Jesus Cristo, o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Família, Cristo é real. 3 décadas anunciando, comunicando paz, amor e vida através do Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quinta-feira, na viração do dia, encontro com Deus e com a sua palavra. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja na vida e família de todos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nosso coração é grato e se alegra no Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às pelejas no nosso dia a dia, temos crido no Senhor Jesus, que é fiel e poderoso, e o Senhor tem nos dado a vitória. Por isso, nosso coração é grato e se alegra no Senhor, amém? Como está escrito no Salmo 105, versos 3: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Aleluia! E é pela graça e misericórdia do Senhor que estamos reunidos em um mesmo propósito neste momento.
momento, que é buscar ao Senhor, buscar a sua direção, as instruções para a nossa vida através da palavra do Senhor. Encontro com Deus em sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, eu sempre tenho dito nas oportunidades que me são dadas pelo Senhor, que nós necessitamos constantemente da presença do Senhor em todo o nosso viver. Amém? Necessitamos constantemente da graça, da presença do Senhor em nosso viver. Sabe, e não reconhecer isso não é uma boa escolha, não é ter humildade, não é reconhecer as suas limitações, as nossas limitações. Nós somos limitados e temos que ter um coração humilde diante de Deus, reconhecer que nada somos e nada podemos fazer. Eu sei e tenho consciência da minha total dependência do Senhor em tudo, pois eu sei que todas as coisas estão nas mãos e no controle do Senhor. E mesmo diante das minhas falhas, pois eu não sou perfeito, eu sou grato a Deus, sou grato ao Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito e fará por mim e pela minha família. Deus, Ele é fiel e sempre fará o de melhor para aqueles que o buscam e creem na sua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Deus Santo e Todo-Poderoso, louvamos e exaltamos o Teu nome, nome que está acima de todos os nomes nos céus e na terra, aleluia. Senhor que é soberano e único Deus, que reina e vive para todo sempre, aleluia. Somos gratos por este encontro com o Senhor e com a Tua palavra. O nosso coração se alegra e confia em Ti somente, Senhor. Pois na presença do Senhor e na Tua palavra nós temos a alegria verdadeira. Alegria essa que o mundo não pode dar e nem conhece, mas nós conhecemos e buscamos no Senhor a verdadeira alegria para a nossa vida. Oh, aleluia! Como diz lá em Isaías, capítulo 35, perpétua alegria haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão. A tristeza e o gemido fugirão. Aleluia, louvado seja Deus. Que essa palavra, Senhor, a Tua palavra, ela venha se cumprir em nossa vida, como também em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. E nesta nova oportunidade, deste encontro com o Senhor, mais uma vez pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família, pois nós somos dependentes do Senhor em todo o nosso viver. O Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus libertador, o provedor e salvador, aleluia. E no Senhor somente esperamos e confiamos, aleluia. E pedimos ao Senhor que todas as setas e dardos do maligno contra a nossa vida e nossa família sejam lançadas por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus caiam por terra. Assim, Senhor, oramos e agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Em Mateus capítulo 24, verso 35, disse o Senhor Jesus: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo nesta terra e a terra tem o seu prazo de validade, mas a palavra do Senhor não. Passará os céus e a terra. Ou seja, existe uma validade, mas a palavra para o céu e a terra existe uma validade, mas para as palavras do Senhor não, ela permanece. A palavra do Senhor, que é a verdade absoluta, que é o poder, é a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. O salmista no Salmo 119, no verso
160, ele diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Louvado seja Deus. Ainda em outra versão, em outra tradução, diz assim: todas as tuas palavras são verdadeiras, os teus mandamentos são justos e duram para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, a palavra do Senhor permanece e dura para todo sempre. Também ainda mais adiante, no Salmo 119, verso 142, que diz assim: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aleluia. A palavra do Senhor é a verdade que liberta, que muda situações, que transforma vidas e que nos dá a vitória. Amém? E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Não sei, mas talvez você tenha conhecido, ou tem recebido, ou tem chegado aos seus ouvidos, ao seu coração, alguma palavra que não provém de Deus. E com isso, que tem te escravizado. Palavra que tem te escravizado, que tem te aprisionado a sua vida. Você precisa conhecer, buscar a verdade que liberta verdadeiramente, que é Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e conhecer o poder da palavra do Senhor que liberta. Sabe, palavras mentirosas que escraviza, que aprisiona, que engana e leva ao inferno. Mas a verdade, a palavra do Senhor que é verdade, a palavra do Senhor Jesus, ela liberta do pecado, ela liberta da escravidão, da condenação, e conduz e leva à salvação. Aleluia. A verdade é Jesus, como disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Eu sou o teu caminho para a tua vitória. Eu sou a verdade que vai prevalecer na sua vida e no seu coração. Eu sou a verdadeira vida que você precisa, que você tem buscado. Aleluia. Jesus está com os braços abertos. Jesus é a verdade absoluta. Não há salvação, não há vitória fora de Jesus. A sua palavra, ela é fiel e imutável. A palavra do nosso Deus, ela não muda. Ela é fiel e poderosa, como está escrito lá em Números 23, versículo 19. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Confie na palavra de Deus. Diferente dos homens, Deus cumpre o que promete. A sua palavra é 100% confiável, infalível, não falha e é digna de toda aceitação e confiança. Portanto, creia, confie no Senhor somente. Confie somente no Senhor e na sua palavra. Como está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 17: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Não fique distante, não se aparte da presença de Deus. Você necessita da presença de Deus. Não lute com as armas da carne, mas com as armas espirituais, porque o Senhor é fiel em sua palavra. Amém? Busque na palavra de Deus a vitória para a sua vida. A palavra do Senhor não falha e não volta vazia. Nós temos um testemunho de Josué. Ele disse na sua palavra, Josué 21, versículo 45: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, ao seu povo, aqueles que confiam nele. Tudo se cumpriu, nada falhou, tudo aquilo que Deus disse a Josué. Nenhuma palavra falhou, toda a palavra dita, ela se cumpriu. Aleluia. Deus é fiel, Deus não muda. O homem muda, Deus não muda.
e a sua palavra nunca falha. Portanto, devemos confiar sempre na palavra do Senhor. Mesmo que você não esteja vendo a solução, mesmo quando os caminhos parecem difíceis, os obstáculos parecem intransponíveis, saiba você, o tempo é do Senhor, o agir é do Senhor, o Senhor que é perfeito e que não falha, o mesmo Senhor que foi fiel a Josué e ao povo que com ele estava, é e continua sendo hoje e para todo sempre fiel. Creia na palavra do Senhor somente e siga em frente, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. A palavra da verdade que muda, que transforma, que purifica, santifica a nossa vida para recebermos a promessa de Deus. A palavra é a verdade que santifica o nosso viver. Como disse Jesus lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor nos purifica e nos separa deste mundo maligno e mentiroso, enganador, para vivermos uma vida santa diante do Senhor, para vivermos e termos em nossa vida as suas promessas, reveladas na sua palavra. A palavra do Senhor que é verdade e permanece para todo sempre. Aleluia! Como disse Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 25, Pedro disse, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E ainda continua assim, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra do Senhor, ela está sendo pregada. E com o desejo de libertar vidas, de purificar vidas, mudar os corações endurecidos, para que reconheçam que sem o Senhor nada se pode fazer. Tudo neste mundo passa, mas a verdade de Deus, que é a sua palavra, não passa e não muda. Aleluia! A palavra do Senhor que é escudo e proteção, ao qual necessitamos nesses dias. Sabe, o Salmo 91 diz a sua verdade que é a palavra, ou seja, a verdade que é a palavra de Deus, ela é escudo e broquel. Salmo 91 está escrito isso. Escudo e broquel, proteção para a nossa vida. Quem anda na verdade, na palavra de Deus, tem a promessa de segurança, de proteção do Senhor. Tenha paz no seu coração. Sua vida, ela é guardada, ela é dirigida pela palavra do Senhor. E o Senhor que é fiel, Ele cumpre a sua palavra na vida do teu servo, da tua serva. Aqueles que com Ele têm feito uma aliança, aqueles que com Ele têm andado na sua palavra. A palavra da verdade, ela nos guia, ela dirige a nossa vida, quando damos lugar para ela fazer o que ela pode fazer e tem poder para fazer. O salmista, no Salmo de Davi, Salmo 25, versículo 5, o salmista fala assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi, ele pede que o Senhor guie ele na tua palavra e ensine ele na tua palavra, porque ele tem, o Senhor tem Deus como salvação da sua vida. A verdade, ela só não liberta, mas também direciona os nossos passos. Ela molda, transforma a nossa vida, faz novas criaturas, uma nova vida na presença do Senhor. Como está escrito em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, ou se faz novo. Aleluia! Não há como estar na presença do Senhor e permanecer da mesma maneira. Tudo é mudado. A mente, o coração, as atitudes, os desejos são transformados. Quando há uma busca verdadeira pelo Senhor Jesus e andar na sua palavra. Sabe, quando recebemos a verdade de Jesus Cristo em nosso coração, nós deixamos para trás a vida de engano, de pecado, e começamos uma nova vida na presença do Senhor, sendo conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E João 14, aleluia,
Louvado seja Deus. João 14. Só confirmar. Olha aqui a oração do Senhor. Jesus. 16 em diante, olha só. João 14, 16 e 17. E diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aí fala: o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Dê lugar para Deus agir, dê lugar para o Senhor operar. Aleluia, o Espírito Santo nos ajuda a viver na verdade, fortalecendo a nossa mente, amém, o nosso coração, para andar na presença do Senhor e vencermos em nome de Jesus. Não se deixe ser levado por palavras enganadoras que levam à escravidão, que levam ao inferno. A verdade é a palavra de Deus, que traz vida e vida com abundância. A mentira é a arma do diabo para enganar, é enganador, e ele vem para matar, roubar e destruir. Só a palavra de Deus liberta, transforma e garante vitória. A verdade, ela permanece para sempre e deve ser a nossa busca e prática de vida, a palavra de Deus, amém? Por isso, como está escrito lá em Tiago, para nós terminarmos, Tiago 4, o verso 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Confie na palavra do Senhor, confie na palavra do Deus Todo-Poderoso, amém? Deixe a palavra de Deus moldar a sua vida, dirigir os seus caminhos, seus passos, seus pensamentos, seus desejos. Com certeza será de bênção e de vitória, porque o que Deus tem para nós é algo grandioso e maravilhoso, amém? E nós temos que buscar e confiar. Deus é fiel, amém? Deus é fiel, aleluia. Fiquemos por aqui com essa palavra. Vamos orar, oremos ao Senhor. Deus grande e misericordioso, santo e verdadeiro é o Senhor. Louvamos e agradecemos por este momento, pelo privilégio de receber a Tua palavra. Senhor, perdoe nosso pecado e nos ajude a andar na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade que liberta. A Tua palavra muda situações. A Tua palavra, Senhor, transforma o coração e a vida do homem velho em uma nova criatura e o faz andar na presença do Senhor. Que a bênção do Senhor e o poder da Sua palavra seja em nossa vida, como também em nossa família, Senhor. Cremos que a Tua palavra nunca volta e voltará vazia, mas cumpre tudo o que o Senhor determina. E pela fé e confiança na palavra do Senhor, agradecemos ao Senhor pela vitória, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará por nós. Ainda nesta oportunidade, intercedemos também pela Sua cura na vida daqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor visite agora com o Seu poder, trazendo a cura na vida de cada um, Senhor, seja física e espiritual. Em nome de Jesus. Sejam em nome de Jesus curados os cativos e os oprimidos libertos e transformados em nome do Senhor. Nós que erramos, o Senhor tem guardado, tem cuidado de nós. Por isso, Papai querido, nós Te agradecemos. Assim oramos, crendo no Senhor e no poder da Sua palavra. Agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, na
viração do dia, encontro com Deus e com a sua palavra. Fazer parte da sua vida. Estar aqui junto de você é uma responsabilidade muito especial que nos faz a cada dia querer evoluir. Programa Encontro com Deus. Aos teus pés, Senhor, limpa o meu coração. Quero viver tua
consagração. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Hoje eu me rendo aos teus pés, Senhor, limpa o meu coração. Quero viver tua vontade em total consagração. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Cristo é real. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Encontro com Deus. O Ministério Cristo é Legal tem por objetivo, através de suas transmissões ao vivo, alcançar mais pessoas e conduzir-os à salvação por meio de Jesus Cristo. Você pode nos ajudar deixando seu like, comentário e compartilhando em suas redes sociais do nosso link de transmissão. Não custa nada, mas para o propósito é de grande importância. Nos ajude e Jesus te abençoa. Seu irmão e amigo, Pastor Roberto Paciani. Agenda. Cristo é real. Domingo de louvor, domingo de adoração do Ministério Cristo é Real. Venha você e toda a sua família para juntos exaltarmos aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes nos entregou para que tivéssemos vida e vida com abundância. Iniciamos nosso encontro com Deus Às 19 horas. Endereço: Alameda Amélia 139, Copaúva, Guarulhos, São Paulo. Bem próximo do 15º Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Mãe dos Homens. Ministério do Cristo que vive em Real.
anunciando paz, amor e vida, através de Jesus Cristo. Salmos e reflexões com o pastor Roberto Baciani. Acesse nosso canal no YouTube para edificar a sua vida e para acrescentar-lhe a fé. A fé que vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe e se inscreva para receber nossas notificações. Salmos e reflexões com o pastor Roberto Baciani. Você deseja ser edificado, alimentar a sua fé através da palavra de Deus? Então, devocional diário todos os dias, de segunda a domingo. Você deseja? Então mande seu pedido através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 995669262 ou então 0 operadora 11 996362957. Devocional diário com a palavra de Deus através do seu irmão e amigo pastor Roberto Baciani. Estamos apresentando o programa Encontro com Deus. Voltamos a apresentar Encontro com Deus. Horas 26 minutinhos, estamos ao vivo aqui na Rádio Web Cristo é Legal, no YouTube também, nas plataformas digitais CX Rádios, radiosnet.com e também pelo aplicativo nas lojas Google Play, Play Store. Rádio Web Cristo é Legal. Também estamos na Alexa, tocar Rádio Web Cristo é Legal, 24 horas por dia, Jesus em primeiro lugar. Você ficou aí com a palavra poderosa ministrada pelo servo do Senhor, pastor Marco Caetano. A palavra de Deus, ela prevalece, predomina, principalmente na vida de quem dela crê. Mas aquele que não crê, mesmo assim ela vai se cumprir. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós crermos nela, se nós colocarmos ela como primícias em nossa vida, nossos passos serão guiados, nossos caminhos serão direitos, serão de equidade. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. O caminho que nos conduz à vida é a palavra que é Jesus. Jesus é a palavra. Isso mesmo, lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, diz que no princípio Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E através da palavra todas as coisas foram feitas, e sem ela nada do que existe poderia existir. Jesus é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre os homens, e foi vista a sua glória, a glória do unigênito, o Filho de Deus. Então, a palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo propagada, compartilhada.
Deus falou para o profeta Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a minha palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito, ele fala. E quem tem ouvidos para ouvir, receba, acolha, guarde, armazene em seu coração. A palavra de Deus é como pão para aquele que tem fome, é como água para aquele que tem sede. Existe um vazio na vida do ser humano, e esse vazio tem o tamanho da palavra, tem o tamanho da pessoa de Jesus. Somente a palavra ou Jesus para preencher essa lacuna, este espaço que todo ser humano tem. E muitos procuram suprir esse espaço com muitas coisas, mas não conseguem. Quanto mais busca, mais necessidade tem. Mais necessidade existe. Jesus, ele disse para aquela mulher samaritana no poço de Jacó. João capítulo 4. Aquela mulher tentava suprir, tentava preencher aquele espaço com relacionamentos, com os sentimentos. Aquela mulher tentava suprir aquela necessidade através de uma vida conjugal. E Jesus disse: enquanto você beber desta água, você vai ter sede, vai continuar tendo sede. Mas se você beber da água que eu tenho e desejo lhe dar, jamais terá sede. Aquela mulher a princípio não entendeu, não compreendeu, mas como você vai me dar água se você não tem uma corda, não tem um balde para retirar a água do poço? Jesus disse: se tu soubesses da água que eu tenho para lhe dar, tu me pediria. E Jesus disse para ela: vai, chame o seu esposo. E ela disse: eu não tenho. Jesus disse: disseste muito bem, porque tivestes 6, e o que você tem agora não é seu. Aquela mulher foi impactada porque Jesus revelou o que ela estava vivendo. Hebreus 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus discerne os pensamentos e as intenções que existe no coração do homem. E a palavra volta a repetir a Jesus. Jesus revelou o que estava no coração daquela mulher. Aquela mulher foi impactada. Mais do que depressa ela disse: dá-me desta água. E Jesus a deu. E ela voltou para a sua cidade de Samaria, testificando o que vira, o que recebeu. E aquela mulher foi transformada pela palavra de Jesus. Jesus a transformou numa nova criatura. Aquele espaço que existia em sua vida foi preenchida e ela se tornou uma nova criatura. A palavra de Deus é poderosa, é escudo e broquel para aqueles que nela confiam. A palavra de Deus é a justificação que você precisa diante ou irá precisar diante do justo juiz, que um dia há de julgar vivos e mortos, grandes e pequenos, homens e mulheres. Deus, o Todo-Poderoso, assentado em seu trono branco, irá julgar a todos. E aquele que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo e enxofre junto com o diabo e seus anjos. Assim como Noé pregava enquanto construía a arca, assim somos nós, edificando nossas vidas e propagando a palavra de juízo que há de vir sobre os moradores da terra. Jesus, ele disse: esta palavra que vos tenho dito é para salvar, mas naquele dia será usada para julgar. A palavra de Deus hoje é para salvar, mas naquele dia será usada para julgar e condenar.
Jesus disse: se você pecar contra o Filho, tem perdão. Se você pecar contra o Pai, tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito Santo, não há perdão nessa vida e nem na vindoura. Hoje o Espírito Santo deseja confirmar a palavra em tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e nos libertar, nos transformar verdadeiramente numa nova criatura. Mas se eu não aceitar, se eu não me sujeitar, se eu não me dobrar diante do Espírito Santo que ministra a palavra de Deus, não haverá perdão, nem aqui e nem na eternidade. Mas eu não quero isso para minha vida e também não desejo para a sua. Vamos aceitar, receber, vamos crer na palavra que o Espírito Santo hoje tem, está e vai continuar ministrando antes que venha o fim. O fim vem, não tardará. Você ficou também com um convite muito especial neste mês de abril, como tivemos nos últimos meses, janeiro, fevereiro e março. Abril, nós temos um novo propósito com jejum, oração, palavra de Deus e adoração ao nome do Senhor. No programa Cristo é Real, aqui na Rádio Web, no YouTube e também nas plataformas digitais, nós vamos estar baseado na passagem de Josué. Josué, capítulo 3, versículo 5. Santificai-vos hoje, porque amanhã fará Deus maravilhas no meio de vós. Este é o tema do propósito deste mês de abril. Santificai-vos, porque Deus fará maravilhas em sua vida, seu lar, sua casa e sua família. Aqui teremos na Rádio Web o propósito às 10 horas no programa Cristo Regal e na celebração da família às 19 horas. Alameda Amélia, 139, Gopoúva, Guarulhos, São Paulo. Maiores informações você pode obter através do nosso WhatsApp 0 operadora 11 99 636 2957. 0 operadora 11 99 636 2957. 19 horas 37 minutinhos e já estamos nos despedindo, deixando você com uma ótima, abençoada, excelente noite e que você possa descansar, renovar as suas forças para começar um novo dia, um dia de bênçãos, um dia de vitória. Sexta-feira, pré-final de semana. Até domingo, 10 horas da manhã. Fiquem todos na paz, na gloriosa e doce paz do Senhor Jesus. E com a última canção, eu achei uma flor gloriosa em você. Espero que você ache. Espero que você se agarre com esta flor, a flor gloriosa, a qual se chama Jesus Cristo. Deus abençoe. Até breve. Até logo. Até já já.
rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus.
teus pés, Senhor, limpa o meu coração. Quero viver tua vontade em total consagração. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Teus pés, Senhor, limpa o meu coração. Quero viver tua vontade em total consagração. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Amanhã vamos ver. Santifica-nos, ó Deus, prepara-nos pra viver teus milagres, teu poder. Fica por aqui. Encontro com Deus e com a sua palavra. De volta às 18 horas. Até lá, até lá.
2026, ano da provisão de Deus.